Olá pessoal, sou Questões Concurso trazendo para vocês o segundo módulo aí do cursinho básico, que eu estou trazendo com foco aí na banca Unicisp, tá? Da disciplina de português. Dessa feita eu vou trazer aqui o restante das questões aí da prova de diretor, também algumas questões aí da prova de ADI e também da prova de professora adjunta, ok? Não esquece de deixar seu like, pessoal, isso é importante aqui para o canal. Quanto mais like vocês deixam nos vídeos, isso nos ajuda a continuar com esse cursinho básico aí da banca Unicisp. É fácil, é só clicar aí na mãozinha aí, tá? E você vai estar nos ajudando aí a continuarmos com a banca Unicisp aqui, com esse cursinho básico que preparei para vocês. E não esquece também de compartilhar com seus amigos aí nas suas redes sociais também, tá? E você que não é inscrito, inscreva-se, é rápido, é fácil. Clica apenas aí no botão embaixo e você já estará inscrito. E o próximo vídeo vai ser conhecimentos educacionais da banca Unicisp, tá? Vou trazer aí para vocês, ok? Então vamos lá para as questões. Pessoal, então vamos continuar aqui com essas questões ainda da prova de diretor escolar e depois partiremos para as demais, ok? Questão 29. Aponte a alternativa em que um verbo seja regular. Bem, pessoal, para quem esqueceu, vamos lembrar aí o que é verbo, ok? E o que é regular, tá? Ó, verbos, pessoal, são palavras, tá? Que indicam ações, estados, processos ou fenômenos que indicam acontecimentos representados aí no tempo, tá? Então, existem vários tipos de verbos. E o que nós estamos aqui estudando é o verbo regular, tá? Mas tem vários, tem os irregulares, os anômalos, auxiliares, pronominais, transitivos, então tem vários verbos, tá? E os verbos regulares, pessoal, ó, são todos os verbos que, ao serem conjugados, eles não sofrem alterações em seu radical. E o que é radical, pessoal? Ó, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo do verbo falar, tá? Então, o radical de falar é aqui, ó, é a vogal temática dele. Você vai julgar o verbo falar e ele não vai modificar aqui essa temática, tá? Ele pode ser julgado em qualquer tempo e pessoa e o seu radical não vai se modificar. Olha só, falei, falasse, falaria. E aqui, ó, no quadrinho que eu coloquei, você pode ver, ó, julgado aqui no indicativo presente, ó, nós temos, ó, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Não modificou o seu radical, ok? Bom, em primeira mão, vamos conjugar os verbos para descobrirmos se eles sofrem modificações. Procurar o seu radical. O radical de fazer é o faz aqui, ó, a sua vogal temática. Então, ao ser conjugado, ele não pode modificar. Se ele modificar, ele não é verbo regular. Primeiro quadro aqui, ó, quando você conjuga o verbo fazer, ele já modifica, ó, eu faço, já é colocado C cedilha. Tu fazes, ele faz, tá? Então, o primeiro conjugação aqui já modifica, então, o verbo fazer, que não é verbo regular. O verbo pôr, olha, o seu radical é o pôr, mas quando você conjuga, você vem aqui, ó, eu ponho, ok? Já modificou, então, o seu radical. Então, ele não é um verbo regular. O verbo prender, qual é o seu radical? O radical do verbo prender é isso aqui, ó, é tudo isso aqui. Então, quando você conjuga o verbo prender, você tem o radical dele aqui, ó, eu prendo, tu prendes, ele prende. Nós prendemos, vós prendeis, eles prendem. O seu radical não foi modificado, tá? Então, por isso, ele é um verbo regular. Conjugar ele em outros tempos que ele não vai se modificar, tá? Portanto, esse é o nosso gabarito. O verbo ir, pessoal, o radical dele é o ir. E aqui, ó, vai ser modificado. Ó, eu vou. Espero aí ter ajudado vocês a lembrar sobre verbos e sobre verbo regular. Bem, pessoal, agora nós temos aqui a prova aí de professora adjunta, tá? Da língua portuguesa que aconteceu aí na prefeitura de Paulicéia em 2017, ok? Questão é de número 11. Aponte a oração em que ocorre a antonomásia. Bom, pessoal, o que é antonomásia? Olha só, antonomásia, tá? É a substituição de um nome por outro nome ou por uma expressão que facilmente o identifique, tá? E aqui como exemplos, ó, o rei das selvas, você já vai ter ideia que o rei das selvas é leão. O mestre, você vai então associar aí a Jesus Cristo. E cidade maravilhosa, você vai associar Rio de Janeiro, tá? Então, antonomásia é isso, é substituição do nome por uma expressão que facilmente o identifique, tá? Então, nas alternativas aqui, ó, nós temos aquele lutador é um armário. Então, isso aqui não tá trazendo nenhuma antonomásia. Está dizendo que aquele lutador é um armário. Apenas isso, tá? O B, todos queriam ouvir o Rabi da Galileia. Bem, pessoal, ele substituiu aqui o nome de Jesus, tá? Por Rabi, que você pode muito bem identificar como Jesus Cristo.
tá? Então, nossa alternativa aqui é a letra B, ok? Então, é isso, pessoal. Quando aparecer, então, numa questão antonomásia, você já vai saber que é a substituição de um nome por uma expressão que facilmente o identifique, ok? Questão 12. Dentre as alternativas abaixo, indiquem qual delas as conjunções ou e nem indicam exclusividade. Vamos analisar, então, cada uma delas, tá, pessoal? Olha só. A letra A, Lulinha, ou melhor, Luiz Inácio, será escolhido o bola murcha do time da escola. Pessoal, essa alternativa está errada, porque aqui o ou está trazendo aí, exemplificando o nome de Lulinha, tá? Lulinha, ou melhor, Luiz Inácio. Então, a letra A mostra o ou aí, exemplificando o nome de Lulinha, que na verdade é Luiz Inácio. Então, não traz exclusividade. A letra B, nem o cansaço, nem o calor o impediram de terminar a maratona. Ó, nem o cansaço e nem o calor. O nem na alternativa está trazendo uma conjunção, pessoal, de negação. Isto é, nem o cansaço e nem o calor, nenhum e nem o outro impediram, então, de terminar a maratona, tá? Então, está trazendo a ideia aí de negação. Também não é a nossa alternativa. A letra C, os pais devem ser rígidos ou perderão autoridade sobre os filhos. O ou, nesse caso aqui, pessoal, está apresentando uma consequência. Caso os pais não sejam rígidos com os filhos, eles perderão a autoridade. Também não está trazendo uma ideia de exclusividade. Nos resta, então, a letra D, que com certeza é a nossa alternativa. Uma dupla sertaneja ou um grupo de rock ganhará o prêmio de melhor disco. Aqui, então, o pessoal está mostrando uma exclusividade, tá? Porque a conjunção ou aí está indicando que apenas um desses grupos vai ganhar o prêmio. Então, isso aqui sim está trazendo uma exclusividade, que é a nossa resposta correta, ok? Questão de número 3. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à classificação das seguintes palavras: constelação e agricultor. Então, vamos começar aqui, pessoal, com a palavra constelação. Bem, constelação, pessoal, ele é um substantivo coletivo, tá? Porque ele designa aí um conjunto de seres da mesma espécie. Constelação é com grupo ou conjunto de estrelas, tá? E é um substantivo comum, porque ele é grafado aí com letra minúscula. O substantivo comum é um tipo de substantivo que dá nome aos seres da mesma espécie, tá? E ele também é um substantivo primitivo, porque ele não deriva de outras palavras, ok? Por exemplo, nós temos aqui primitivos e derivados. Pedra é primitivo e pedreira é derivado de pedra. Ok? Então, a palavra constelação é uma palavra primitiva porque ele não deriva de outras palavras. E ele é um substantivo simples, tá? Porque ele é formado apenas por um radical. Ok, pessoal? O exemplo aqui, ó, do verbo constelar, nós temos então aqui, ó, o seu radical, tá? E se você conjugar ele, você vai observar aqui que ele não muda. Então, ele é um verbo regular e ele não muda o seu radical. Bom, retornando aqui para a questão, vamos primeiro então procurar a classificação de constelação. A letra A diz que ele é um substantivo simples, ok? E derivado, não, ele não é derivado, pessoal, ele não deriva de outra palavra. Então a letra A também já está errada. A letra B, substantivo comum, ok? E substantivo composto. Não, ele não é substantivo composto, ele é um substantivo simples. Se fosse composto, ele era formado por duas palavras, tá? A letra C é um substantivo comum, ele é feminino, ok, porque é a constelação, ele está no singular, ele é um substantivo coletivo, que dá a ideia aí de coletividade, de grupos, ele é primitivo, porque ele não deriva de outras palavras, e ele é um substantivo simples. Até aqui tudo ok. A letra D diz que é um substantivo próprio, não é, e também não é derivado. Então, pessoal, consequentemente, o nosso gabarito é a letra C, tá? Ó. Vamos, então, analisar a palavra agricultor para a gente aprender um pouco mais sobre a classificação das palavras. Bem, pessoal, então a palavra agricultor, ele é também um substantivo comum, tá? Porque ele é grafado aí com letra minúscula, ele é substantivo masculino, também é um substantivo simples, porque ele é formado por apenas um radical. Você pode ver aqui, ó, na sua conjugação, tá? E ele também é um substantivo derivado, pessoal, porque ele deriva aí de agricultura, tá? Então, retornando aqui para a questão, agricultor, ele é um substantivo comum, ok? Ele é masculino, é o agricultor, ele é um substantivo simples, possui apenas um radical, ele é derivado da palavra agricultura e ele está aí, pessoal, no singular. Portanto, a nossa resposta é a letra C, ok?
Bem, pessoal, nós temos então agora algumas questões da prova DI, tá? Que aconteceu aí em Presidente Epitácio. E eu vou trazer a questão de número 16 aí. Eu separei algumas questões, tá? Que eu achei interessante para trazer aqui nesse cursinho. A ponte alternativa em que a palavra é formada pelo processo de composição por aglutinação. Pessoal, você aí que esqueceu ou que não sabe o que é aglutinação, então eu vou trazer uma explicação bem bacana aqui para vocês, tá? Olha só, pessoal, aglutinação é a palavra que significa união, mistura, composição ou fusão, tá? Ela pode ser usada aí para expressar a união de objetos, palavras, pessoas e etc. Refere-se aí a um processo de formação de palavras, que nesse processo aí, pessoal, de composição, ocorre a junção de duas ou mais palavras que dão origem a um novo termo. E a aglutinação, pessoal, ela pode fazer com que as palavras sejam eliminadas algumas letras ou algumas sílabas para formar uma nova palavra e também acrescentar algumas sílabas, tá? Então, pessoal, como exemplo, nós temos aqui, ó, água mais ardente, que forma a palavra, então, aguardente. Observe bem que foi tirado, então, um artigo A para formar, então, aguardente, tá? A junção de duas palavras formou, então, a palavra aguardente. Olha só, mais uma palavra aqui, ó, que eu queria frisar aqui, em boa hora. Em boa hora, então, foi a junção aí de 3 palavras, tá? Que tirando algumas letras para formar a palavra embora. Tirou, então, o A, o H e o O para formar, então, embora, tá? Vinho mais agre, que formou, então, a palavra vinagre. Veja bem que aqui ele tirou, então, o H e o O. E aqui, pessoal, no agre foi, então, modificado por G. Então, a aglutinação, pessoal, ele traz essa transformação de, às vezes, acrescentar algumas sílabas para formar um novo termo. Ó, boca mais aberta, boquiaberta. Observe que aqui a sílaba K foi tirada e foi colocada, então, a sílaba aqui para formar a palavra boquiaberta, tá bom? Um pouco diferente, pessoal, é a justaposição, que se parece aí com a aglutinação, tá? A justaposição, assim como a aglutinação, é um processo de composição de palavras. A diferença é que na justaposição não há troca ou perda dos elementos formadores das palavras, que permanecem apenas unidas, sem sofrer alterações na sonoridade, na acentuação ou mesmo na forma da escrita, tá? Eles não sofrem, então, essas alterações. E aqui nós temos alguns exemplos, ó, girassol, que nós acrescentamos apenas o S aqui, tá? Passa mais tempo, passa tempo, couve mais flor, couve-flor, ponta mais pé, ponta-pé. Então, essa aqui é as palavras formadas por justaposição, que não sofrem alterações na sonoridade, nem acentuação e nem mesmo na forma da escrita. E retornando aqui, então, nós sabemos que a única palavra aqui formada por aglutinação é a palavra vinagre, tá? A nossa alternativa é a letra D, que foi a junção aí da palavra vinho mais agre, tá? As demais aqui são justaposição. É bom a gente estar aprendendo cada vez mais, né, pessoal? Então, essa aqui é a nossa resposta correta. Questão 17. O leilão de quadros do líder nazista fracassou na Alemanha. A ponte alternativa que contém o núcleo do sujeito do trecho apresentado. Pessoal, como identificar então o núcleo do sujeito dentro dessa frase? Vamos então aprender sobre o núcleo do sujeito, tá? Ó, o núcleo do sujeito é a palavra base, isto é, a palavra principal do sujeito. Pode ser um substantivo ou um pronome, tá? Então, nós temos aqui como exemplo, a mãe natureza pede socorro aos homens. Aí a gente faz a pergunta, quem pede socorro aos homens? A mãe natureza. A mãe natureza, então, é o nosso sujeito, ok? Então, vamos verificar qual é a palavra que nos traz mais importância aqui para a nossa pergunta. A palavra que traz mais sentido, ok? Então, será que é a palavra mãe ou será que é a palavra natureza? A palavra que dá mais sentido para essa pergunta é a natureza, pessoal, porque é a natureza que está pedindo socorro aos homens, tá? Então, a natureza será, então, o núcleo do sujeito, que o núcleo do sujeito é a palavra base, a palavra principal do sujeito. Nós temos aqui, então, outro exemplo, ó. O esforçado trabalhador teve seus direitos garantidos. Aí a gente faz a pergunta, quem teve seus direitos garantidos? O esforçado trabalhador, que é o nosso sujeito, tá? Mas qual é a palavra principal aqui, pessoal? Qual é? Então, será que é o? O teve seus direitos garantidos? Esforçado teve seus direitos garantidos? Não, o trabalhador aqui, que é então o nosso núcleo do sujeito. Então, pessoal, retornando aqui à questão, nós temos aqui, ó, a frase. O leilão de quadros do líder nazista fracassou na Alemanha. Vamos identificar aqui, então, o nosso verbo, fracassou. E aí a gente faz a pergunta, o que fracassou na Alemanha? Pessoal, o leilão de quadros do líder nazista é o nosso sujeito. Então, vamos ver qual é a palavra que vai dar mais sentido aí para a frase. Então, será que é o
fracassou na Alemanha? O leilão fracassou na Alemanha? Sim, pessoal, o leilão fracassou na Alemanha, tá? Não é as demais. O leilão é o núcleo do sujeito, tá bom? Então, a nossa resposta correta é a letra A, tá, pessoal? Ok? Questão de número 18. Além disso, agora compreendemos melhor a geografia do continente durante o Cretáceo. Aponte a alternativa que contém o núcleo do predicado nesse trecho. Bem, pessoal, na questão anterior, nós vimos então o núcleo do sujeito e agora vamos aprender um pouco sobre o núcleo do predicado. Então, o que é predicado, pessoal? É o termo da oração que se refere diretamente ao sujeito, tá? Apresentando aí informações sobre ele, ok? E possui um elemento principal, que esse elemento principal, então, que será o núcleo do predicado que a gente está procurando aqui na questão. Ele não especificou se ele predicado verbal ou predicado nominal ou predicado verbo nominal, tá? Ele quer o núcleo do predicado. Então, reforçando aí, o predicado concentra a ideia principal do sujeito que se fala e tudo que se diz a respeito dele, tá? Então, predicado nominal, olha só, ele é composto aí por um verbo de ligação, que é o que a gente vai ver aqui e descobrir qual é o núcleo do predicado. Nós temos aqui, ó, além disso, agora compreendemos melhor a geografia. Olha só, vamos separar então, procurar aqui o sujeito. O sujeito é além disso, agora, ok? Separado aí por um verbo, compreendemos. Compreendemos é o verbo, tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, é o predicado, tá? Tudo isso aqui, ó, é o predicado. E então, qual é o núcleo do predicado? É isso que ele quer saber aqui na questão. O núcleo do predicado é então composto aí por um verbo de ligação. Qual é o nosso verbo de ligação aqui nessa questão? É o verbo compreendemos, tá? É o núcleo do predicado. É isso que ele está procurando aqui na questão. Eu vou deixar esse material aqui para vocês estarem lendo aí, ok? Então, retornando aqui à questão, nós vemos então que o núcleo do predicado é a palavra que é o verbo de ligação, aí é o verbo compreendemos, tá? É o núcleo do predicado. Então, compreender é atribuído aí ao sujeito, tá? Então, compreender o verbo de ligação é o núcleo do predicado. Ok, pessoal? E é isso aí, pessoal. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado aí do cursinho que eu preparei para vocês aí da Banca Unicisp da disciplina de português, tá? Eu trouxe apenas algumas questões aqui que eu achei relevante. E você que não é inscrito, inscreva-se, deixa seu like aí e compartilhe. Isso é importante para o canal, pessoal. Então, até o próximo vídeo aí que vamos trazer aí conhecimentos educacionais da Banca Unicisp para vocês, ok? Então, ao próximo vídeo aí, se Deus quiser.